Olá, tudo bem com você? Falar em público é um desafio para milhões de pessoas. Tem muita gente que pede oportunidades de emprego porque não consegue se comunicar com um grupo de pessoas. Eu vou conversar com o professor Robson Mendonça, ele é professor de filosofia, mas há algum tempo trabalha com estudantes e também com adultos em cursos de oratória. Professor Robson, muito obrigado por ter aceito o convite de conversar com o Brasil de Cor. E eu queria começar essa entrevista com você falando por que as pessoas têm tanta dificuldade em enfrentar uma plateia. O principal problema que essas pessoas encaram geralmente é o próprio medo de se expressar, de estar sendo julgado por uma plateia, e isso impacta demais o seu próprio discurso. Muitas pessoas têm muito conteúdo a ser transmitido e acaba sendo impedido por si mesmo de transmitir esses conteúdos, esses conceitos, por conta desse medo, por conta da inabilidade que é criada na própria mente da pessoa. E através de alguns mecanismos é possível a gente transformar essa realidade, a gente melhorar e cada dia mais ter uma comunicação efetiva que possa de fato transmitir aquilo que é do seu conhecimento, aquilo que ele desenvolveu. Como é que as pessoas chegam para você e pedem a sua ajuda? Bom, em geral são pessoas que já estão com problemas no trabalho, ou que têm apresentações importantes como o TCC, ou até mesmo adolescentes, jovens que estão na escola, que participam de projetos e que são ali inquiridos, que são incentivados a desenvolver habilidades de oratória. Essas pessoas, em geral, percebem que é importante se preparar e, através disso, elas buscam uma técnica, buscam dicas, buscam conselhos que as possam ajudar nesse processo. Quando uma pessoa chega, qual é o primeiro conselho que você dá? Como é que você começa esse treinamento? Bom, é interessante notar que, em geral, o medo é esse grande bloqueio. Então, a primeira frase é o seguinte: o medo existe, ele fez com que a humanidade permanecesse viva durante muito tempo. Então, se você tem medo, vai com medo mesmo. É uma frase que eu já ouvi de outros amigos palestrantes que também dão cursos de oratória e que é muito significativa para mim. Muitas vezes eu mesmo tenho medo, né? Aquele medo que nos impulsiona hoje. Porém, mesmo tendo medo, nós temos sim capacidade de dominá-lo e de avançar no discurso. Mas mesmo assim, se você perceber que o medo está presente, está ali na sua frente, não tem por que você não falar, né? O julgamento maior é aquele que vem de si mesmo. Então tire esse julgamento e vamos falar em público. Como é que esse medo se manifesta nas pessoas? É perna que treme, boca que seca? Quais as outras características que as pessoas têm e não conseguem falar em público? Muitas vezes existe uma trava muscular no corpo, né? A pessoa fica muito rígida, realmente as mãos criam sudorese, uma tremedeira, coisas desse tipo, como por exemplo um tique nervoso, como passar a mão no cabelo, ou a mão no bolso, ou escorar-se em algum local próximo, justamente para criar subterfúgios de segurança. E como é que você vai derrubando isso? Mostrando para eles que na prática um discurso que causa mais impacto, ele é longe dessas amarras, dessas muletas que nós chamamos, né? Essas muletas acabam fazendo com que o discurso ou a fala não seja tão impactante quanto uma fala bem postada, com a voz bem colocada, com as entonações devidas e principalmente com o conteúdo, que é aquilo que geralmente ela já carrega consigo ou que ela pode estar buscando naquele momento, né? E que, de certa forma, a técnica e a habilidade de oratória vão potencializar esse discurso. Você está falando em conteúdo, né? Qual é a importância da pessoa dominar o conteúdo para ter segurança? Bom, o conteúdo é a chave, é o ponto central da tua mensagem. O conteúdo é aquilo que você quer transmitir a essa pessoa, às outras pessoas que estão à sua volta. Então, necessariamente, você precisa ter conhecimento daquilo que você vai falar. É necessário que você tenha. Porém, muitas vezes, nós somos convidados ou convocados, ou até mesmo impelidos a falar de improviso. Mas, em geral, esse improviso vai ser de algo já de nossa dominância. É importante falar daquilo que sabe e não procurar inventar discursos, o famoso encher linguiça, né? Nós não precisamos fazer isso, até porque o principal
é o discurso, é aquilo que vai ser transmitido e de que forma ele vai ser. A oratória é uma capacidade que vai potencializar esse conteúdo, vai potencializar esses conceitos, esses conhecimentos que você tem a transmitir. Então, se alguém te der um tempo para se preparar e for um assunto que você não domine, procure dominar o máximo daquilo que você vai falar em público, porque é extremamente importante ter domínio para sentir-se seguro e para potencializar o seu discurso.